Uma das espécies mais raras de primatas do Brasil. O mico-leão preto é um animal silvestre só encontrado na Mata Atlântica do interior paulista, especialmente na região do Pontal do Paranapanema, no extremo oeste do estado. Existem apenas cerca de 1.800 indivíduos na natureza. Na década de 70, foi redescoberto depois de ser considerado extinto. A bióloga Gabriela Rezende lidera a equipe do premiado Programa de Conservação do Mico-leão Preto. O projeto deu início à criação do Instituto de Pesquisas Ecológicas. O IP atua em várias frentes. Promove a troca genética entre populações de diferentes fragmentos de mata para tornar esses primatas mais resistentes. O Instituto apoia a definição de novas unidades de conservação como parques e a restauração de áreas de floresta. O programa do Instituto de Pesquisas Ecológicas conquistou apoio internacional para salvar o mico-leão preto. Foi um dos projetos escolhidos para receber verba equivalente a mais de R$270 mil do Fundo Colossal Foundation. A entidade apoia com recursos financeiros e colaboração técnica as iniciativas que atuam por meio da reintrodução e fortalecimento populacional de espécies que correm risco de extinção, além de beneficiar o habitat e as comunidades. É mais um reconhecimento da importância do Programa de Conservação do Mico-leão Preto para proteger a biodiversidade brasileira. Está no ar o Repórter Eco, com informações que podem contribuir na busca de um mundo melhor e mais digno. Os assuntos principais, o licenciamento ambiental, os preparativos para a COP30 e o impacto do aquecimento do planeta. Veja os detalhes do programa de hoje. Ambientalistas analisam os vetos feitos pelo presidente Lula ao projeto que ameaça as leis de preservação da natureza. Na terceira reportagem da série sobre a Conferência do Clima em Belém, no Pará, conheça os projetos de bioeconomia, modelo de desenvolvimento que preserva a biodiversidade da Amazônia e os saberes dos povos tradicionais. E ainda, pesquisa alerta que as secas frequentes afetam o néctar das flores e podem ameaçar as abelhas, grandes polinizadoras das plantas alimentícias. Ambientalistas se dividiram em relação aos vetos do presidente Lula ao projeto de lei sobre licenciamento ambiental chamado de PL da Devastação, aprovado no Congresso Nacional. Alguns apreciaram a tentativa de preservar as leis de proteção socioambiental no país. Outros acham que o veto deveria ser total. A licença ambiental especial é a maior preocupação. Ambientalistas comemoraram os vetos que garantem a integridade da Lei Federal de Proteção à Mata Atlântica. Por outro, a licença ambiental especial, novidade do projeto de lei trazida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, preocupa. O governo concordou que o licenciamento será tratado como prioridade para empreendimentos considerados estratégicos para o país. A medida provisória assinada pelo presidente Lula, que determina prazo de 12 meses para análise por uma comissão especial, já está valendo. Mas o Congresso queria validar apenas a licença prévia. Com o veto, as de instalação e operação foram mantidas.
Uma das preocupações relacionadas com a licença ambiental especial é que ela sirva para agilizar projetos polêmicos, como a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Nesse caso, cientistas e ambientalistas condenam a extração do combustível, que acelera as mudanças climáticas e põe em risco a biodiversidade e as comunidades pesqueiras. Na verdade, a gente esperava um veto mais amplo, um veto total, para repor essa discussão em novas bases, em que possa ser buscada uma conciliação mínima. Os 63 vetos presidenciais nos quase 400 artigos do projeto de lei tentam dar segurança jurídica para empreendimentos e investidores, além de assegurar os direitos dos povos indígenas e quilombolas. O autolicenciamento só poderá ser considerado para empreendimentos de baixo impacto. O Congresso queria estendê-lo para os de médio, incluindo projetos de mineração. Estados e municípios devem seguir diretrizes nacionais. Isso evita que cada um faça suas regras, na tentativa de atrair investimentos a qualquer custo. O licenciamento ambiental é aquele tipo de lei que regula aonde o direito de uma pessoa, um empreendedor, começa e aonde ela vai terminar, que é exatamente no direito coletivo. É através dessa legislação que a gente garante, por exemplo, que nós vamos ter um meio ambiente, uma vida, um ar, a água saudável para todos. Você faz com que esse regramento desapareça, essas garantias desaparecem junto. O novo projeto de lei sancionado pelo presidente Lula, com as modificações realizadas pelo Executivo, segue para apreciação do Congresso Nacional. Deputados e senadores decidem se mantêm ou derrubam os vetos. As mediações necessárias não foram feitas. E o Congresso Nacional é, sem dúvida nenhuma, um responsável forte por essa falta de mediação. É um rolo compressor que vem do Congresso Nacional, que aprova legislações polêmicas, para dizer o mínimo, e que acabam gerando um conflito institucional, com vetos eventualmente derrubados e, via de regra, iniciativas que vão parar no Supremo Tribunal Federal. Agora vamos às principais notícias da área socioambiental. Informações que incentivam a reflexão sobre os impactos causados à natureza. O aquecimento do planeta reduziu entre 25% e 38% as populações de aves em regiões tropicais nas últimas décadas. Essas espécies não conseguem se adaptar ao calor extremo, como mostra estudo publicado na revista Nature, Ecology and Evolution. Dados da rede MAP Biomas revelam que o Brasil perdeu, em 40 anos, cerca de 112 milhões de hectares de áreas naturais, área equivalente a 13% de todo o território nacional e maior que o tamanho da Bolívia. Uma das causas principais é o avanço da agropecuária sobre florestas e o bioma cerrado. Depois de 10 dias, as negociações da ONU em Genebra para tentar criar um tratado de controle da poluição plástica fracassam. Não haverá um acordo mundial para proteger a saúde humana e a natureza contra uma das piores poluições no mundo. Veja logo mais aqui no Repórter Eco. Na terceira reportagem sobre os preparativos para a COP30, conheça os projetos de bioeconomia que preservam a biodiversidade da Amazônia. Você acompanha a terceira reportagem da série sobre os preparativos para a COP30, a Conferência da ONU sobre o Clima, que vai acontecer em novembro em Belém, no Pará. Conheça hoje os projetos de incentivo à bioeconomia, um modelo de desenvolvimento que valoriza a biodiversidade da floresta amazônica.
A importância e a devastação da Amazônia são focos de debates em todo o mundo. Mas muitas das populações locais seguem quase esquecidas. Pensar estratégias que respeitem a floresta e os modos de vida das pessoas que vivem nela é essencial para transformar essa realidade. A maior floresta tropical do planeta proporciona inúmeras possibilidades, sejam matérias-primas para produtos ou serviços como o turismo realizado nas comunidades da região. São exemplos de bioeconomia, um dos temas centrais da COP30, um modelo econômico que busca unir preservação ambiental e geração de renda como alternativa de desenvolvimento sustentável, baseado na riqueza dos biomas e nos conhecimentos tradicionais. A Associação dos Negócios da Sociobioeconomia da Amazônia, ASSOBio, reúne mais de 120 pequenos e médios produtores de alimentos, bebidas e cosméticos, entre outros itens, feitos a partir de elementos da floresta, que contribuem para conservar o bioma, como explica Paulo Monteiro dos Reis, presidente da ASSOBio. A bioeconomia ou a sociobioeconomia é aquela que ajuda a proteger e até reproduzir as características do nosso bioma, ou seja, da Amazônia. Se eu penso numa produção de larga escala em monocultura, ainda que ela seja de açaí, ela não tem a ver com o nosso bioma, ela não reproduz o nosso bioma, ela não contribui para a recuperação desse bioma. Ela traz um modelo predatório para a Amazônia, que são os modelos de cultivo em monocultura, apenas utilizando uma matriz genética, digamos assim, da região, que é o açaí. A bioeconomia deve ser entendida e praticada como um novo modelo de economia, baseado em formas de produzir que se adequem ao ritmo da natureza e das comunidades tradicionais. A gente não pode se colocar na estratégia de apenas repetir os modelos feitos até agora, que é produzir em larguíssima escala e ficar feliz quanto mais toneladas a gente exportar de uma matéria-prima. Não é a base econômica do Brasil e muito menos vai fazer isso pela Amazônia. Então, acho que o primeiro desafio é que a gente tenha uma escolha política do país inteiro, do setor privado, dos governos também, de que a gente precisa fazer uma estratégia nova com esses recursos naturais para que a gente não repita. A gente tem relatos, estudos científicos mostrando a presença de milhões de pessoas na Amazônia, povos indígenas, que já vinham aqui de alguma forma reproduzindo floresta, criando esse bioma, aumentando a diversidade. Outra iniciativa que estimula a bioeconomia na Amazônia é o Instituto Peabiru, que há 26 anos atua no Pará. O Instituto Peabiru atua em diferentes frentes que envolvem tanto articulação social, com questão de engajamento, com política pública. Em primeiro, trabalhar com os seres humanos, que nós precisamos nos responsabilizar e atuar também na proteção da Amazônia. Essa é a sede do Instituto Peabiru aqui em Belém. A iniciativa reúne 16 projetos que fortalecem o protagonismo de grupos sociais da Amazônia. O trabalho começa aqui, mas a transformação acontece em campo, nos territórios de comunidades tradicionais, onde mais de 27 mil pessoas são atendidas. Quando a gente fala da perspectiva da bioeconomia, a gente está falando da perspectiva dessas famílias, dessas pessoas que estão dentro do território, que não é geralmente a perspectiva que a gente está habituado do ganho por si só, né? Da conquista do dinheiro por si só. A família de Dona Bilene Brito é atendida pelo Instituto. Fomos a Barcarena, município que faz parte da região metropolitana de Belém, para conhecer a dona da marca de chocolates Vovó Bel, que leva o nome da mãe dela e faz parte do projeto Tipitix, criado em 2012. Um dos beneficiados pelo Peabiru, com incentivo ao uso do cacau sem destruir a mata nativa. Ver a minha mãe hoje, aos 104 anos e 7 meses, e ver o quanto ela trabalhou e aonde nós chegamos com os nossos chocolates, com os nossos saberes ancestrais. Isso me dá orgulho e emoção muito grande. É uma valorização para o agricultor, em especial para a agricultura familiar, com suas pequenas sítios, plantações, que já fazem em consórcio com outros produtores, inclusive eu, que não tenho o cacau suficiente para essa demanda de hoje. Eu tenho os fornecedores do local, são do município. Então isso aí é muito gratificante.
Chocolates, geleias, farofa e pão de queijo de mandioca. São 53 produtos feitos por pequenos empreendedores locais que contam com a ajuda de Renata Taide, gestora do projeto Tipitics. Da produção à comercialização dos itens, ela participa de todas as etapas junto às 43 famílias envolvidas. Ela fala sobre a relevância de projetos que dão autonomia aos povos que vivem na floresta e são grandes aliados na proteção da Amazônia. A gente cria uma marca, cria um produto, valida esse produto no mercado, cria uma receita para ele, rotulagem, embalagem e lança o produto. Então a gente chama de empreendedorismo agroalimentar justamente por isso. A gente não ensina o produtor apenas a produzir ou beneficiar um produto. Ele aprende a tratar isso como um negócio, né? Em entrevista ao Repórter Eco, a diretora executiva da COP30, Ana Toni, afirmou que o governo federal não poupará esforços para tentar reduzir o valor das diárias de hotéis em Belém e garantir a vinda de todas as nações para a Conferência do Clima, inclusive os países mais pobres. A diretora executiva da COP30, Ana Toni, participou em São Paulo do Climate Week, evento que debateu os desafios principais da reunião de cúpula das Nações Unidas que vai acontecer no Brasil. Ana Toni afirmou que o governo brasileiro está empenhado em resolver o problema de falta de acomodações e dos preços abusivos das hospedagens e garantir que todos os países, inclusive os mais pobres, possam participar da COP30. O governo brasileiro tem feito todos os esforços possíveis, principalmente para trazer todos os delegados, para assegurar a acomodação, principalmente para ter os países insulares, os países mais pobres. Tenho certeza que vai ser uma COP bastante inclusiva e ter a voz dos países mais afetados é fundamental para o presidente Lula, ele sempre deixou isso muito claro. A COP30 está totalmente voltada para a aceleração da implementação. A gente já gastou 10 anos na negociação, foi fundamental essa negociação do Acordo de Paris, mas a gente já tem um arcabouço legal, muito robusto internacionalmente. O que a gente precisa agora é olhar que soluções que empresas, governos subnacionais, governos federais já têm e como é que a gente escala essas soluções. Na nossa COP, sendo uma COP na Amazônia, a gente vai poder ter a oportunidade de mostrar que não há o combate à mudança do clima sem a preservação da natureza, sem uma agricultura sustentável, e o Brasil tem muito a mostrar nesse sentido. A seguir aqui no Repórter Eco. As secas severas ameaçam o valor calórico do néctar das flores e afetam polinizadores das plantas alimentícias como as abelhas. O cenário de secas provocado pelo aquecimento global afeta a qualidade do néctar das flores. É o que mostra a pesquisa realizada no campus da Unesp em Botucatu, no interior paulista. Pesquisadoras querem entender como isso afeta abelhas e plantas nativas. Flores, abelhas e néctar. Uma relação vital para a reprodução de muitas plantas. O líquido doce produzido pelas flores atrai pequenos animais à procura de alimentos. Ao sugar o néctar, insetos, aves e até morcegos carregam pólen nos corpos. Formado por minúsculos grãos, ele se espalha, gera fertilização das plantas, que resulta em sementes e frutos. Este experimento com abobrinhas, feito por pesquisadores do Instituto de Biociências da Unesp, campus de Botucatu, no interior paulista, indica que secas podem levar a uma redução de 95%
do valor calórico do néctar das flores. Isso prejudica polinizadores como as abelhas e plantas que dependem da chamada polinização cruzada para se reproduzir e frutificar, como a escolhida para os testes. A abobrinha não é nativa do Brasil, e sim do México. Foi selecionada por florescer rápido e ser cultivada e consumida em escala mundial. A bióloga Elza Guimarães, orientadora do estudo, explica os detalhes. O potencial calórico do néctar, ele é dado pela relação entre o volume de néctar que é produzido por uma flor, por uma planta, por uma área de cultivo, e a quantidade de açúcares que tem nele. Esses açúcares, eles dependem da luz do sol, da água e de uma série de nutrientes para serem produzidos pela planta. E o que a gente observou na nossa pesquisa foi que quando essas chuvas, né, são reduzidas, quando a gente tem um cenário de seca extrema, a planta não consegue produzir a quantidade normal de açúcares. A bióloga Maria Luísa Frigero é a principal autora do artigo científico gerado pela pesquisa, publicado no periódico Scientific Reports, do grupo Nature, resultado dos 3 anos de estudos para o mestrado. Se eu tenho uma mancha que é um local onde tem uma grande quantidade de indivíduos, né, nesse caso da abobrinha, essas abelhas estão acostumadas a se alimentar naquela mancha. Se aquela mancha ela tem menos calorias, né, isso pode significar que essas abelhas elas não vão mais se alimentar naquele local. Acontece, então, a falta da polinização. Então, não tem mais essa reprodução e essa formação de frutos naquele local. Elas podem achar esse alimento em outros locais. Já para as plantas, não é assim, né? E isso é muito importante, principalmente para os produtores também. Então, tem toda uma questão econômica mesmo ligada a essa questão da caloria do néctar. Às vezes, aquela espécie até pode produzir seus frutos sem a atuação de um polinizador, mas esses frutos eles não têm a qualidade suficiente para ir para a prateleira. Eles são menores, não são formatos padrão. Então, os polinizadores eles têm uma importância muito grande na produção de alimentos que participam da mesa do brasileiro e da mesa do mundo inteiro, né? A abobrinha, o tomate, muitas frutas, pimentões. A seca é uma catástrofe global em câmera lenta. O alerta é de um relatório da ONU ligado à Convenção de Combate à Desertificação. O aquecimento global e a pressão sobre os recursos hídricos estão provocando alguns dos períodos de estiagem mais prolongados e prejudiciais já registrados, como o que aconteceu na Amazônia em 2023 e 2024. Vários cientistas estudam o efeito disso sobre a biodiversidade. As pesquisadoras afirmam que o excesso de umidade aumenta as calorias do néctar, mas isso não é bom quando se considera que chuvas torrenciais, localizadas em algumas regiões, provocadas pelas mudanças climáticas, destroem lavouras. A doutoranda Maria Luísa, ao lado da equipe do Laboratório de Ecologia e Evolução das Interações Planta-Animal, investiga agora os efeitos das ondas de calor e quer incluir na pesquisa espécies nativas do Cerrado. A gente tem algumas espécies de orquídea, na verdade, que a gente está testando, e aí a gente está querendo comparar também essas espécies com essas respostas mesmo, assim. A gente quer saber o que diferencia das espécies cultiváveis das espécies naturais. Nós temos uma pós-doutoranda, Priscila Tunes, que inclusive é coautora desse artigo, que foi para a Inglaterra fazer um treinamento em comportamento e resposta de abelhas a mudanças, e aí a gente está agora investigando exatamente como os polinizadores podem reagir a esse cenário tão drástico, né, de redução calórica que a gente detectou no nosso estudo. Eu faço parte do CBioclima, que é um centro de pesquisas em biodiversidade e mudança climática,
E nesse centro, né, existe essa preocupação, né, em entender como que a biodiversidade tropical está respondendo também à questão das mudanças climáticas. O Repórter Eco de hoje termina aqui, mas você já sabe, no próximo programa tem mais projetos, ações e pesquisas por um mundo que respeite e proteja a diversidade de formas de vida na Terra. Até lá!